ter-te connosco para mais um estudo bíblico online da Igreja Evangélica Metodista Portuguesa. Estamos no mês de maio e continuamos a estudar o tema da família. A família debaixo da graça de Deus. E quão importante é a graça de Deus nos nossos relacionamentos familiares e, em especial, também na dinâmica do casal, na forma como o esposo e a sua esposa se relacionam, projetam a sua vida, constroem o seu casamento, constroem a sua família, tomam as suas decisões. É sobre isto e à luz da palavra que o pastor Albert nos vai conduzir neste estudo e vamos ter um testemunho que será o meu próprio testemunho e do meu marido. Vamos testemunhar sobre aquilo que nós passamos durante o ano 2020, no qual nós casamos e tivemos que sentir, sem dúvida, a presença de Deus para poder tomar decisões, para poder sermos direcionados pelo Espírito Santo e saber aquilo que queríamos fazer neste ano tão atípico. Vamos ouvir o testemunho. Então, nós começamos a namorar em 2016 e foi também nessa altura que o Vítor começou a frequentar a igreja. Quando fizeste anos, foi um início quando, no aniversário dela, ela disse que tinha célula, podíamos estar juntos na mesma, mas se quisesse estar mais tempo com ela, teria que ir à célula, e foi assim uma forma de ela me apresentar a igreja metodista. Depois ele começou a frequentar alguns cultos de jovens, algumas atividades e depois começou a envolver-se realmente com o trabalho e com a missão da igreja. A determinada altura toda a gente perguntava quando é que nós íamos casar. E eu lembro-me que nós namorávamos por aí há 2 anos e lembro-me que uma vez a missionária Elisângela veio ter comigo e estávamos a falar, então, quando é que é o casamento? Queremos comer bolo! Eu disse que era algo que realmente já pensávamos, mas que achávamos que não seria para já, porque colocávamos muitas questões, a questão financeira era a principal, onde é que nós íamos viver, e ela disse uma coisa que eu achei muito interessante, que é quando nós nos comprometemos perante Deus com algo, vai-nos abrindo as portas, vai criando o caminho, vai trazendo a oportunidade, mas é preciso que nós afirmemos que queremos isso, não é? Que queremos casar e que precisamos de uma casa e falar com Deus sobre essas coisas. Então foi algo que eu comecei também a incluir nas minhas orações e obviamente em conjunto com o Vítor falamos muito sobre isso e fomos orando sobre isso. E realmente isso, pedi em casamento a Joana em setembro de 2019 e a partir desse momento as coisas foram-nos enrolando, tanto que passado 3 meses já tínhamos casa à vista, sinalizada. Depois de ficarmos noivos, não é? Anunciamos à igreja, falamos com os nossos pastores, começamos também, fomos a primeira turma, digamos assim, do curso de noivos da Igreja Metodista. E o caminho que fizemos com o pastor Albert foi muito interessante e muito importante para nós falarmos sobre algumas coisas, para nós conhecermos melhor coisas, sim, e coisas que nós, calhar, já conhecíamos e já sabíamos sobre o outro, mas não percebemos muito bem o porquê. E, entretanto, a pandemia entra em Portugal. O nosso plano de casamento era relativamente simples, era uma cerimónia na igreja com os nossos familiares e amigos, e depois um lanchinho no salão social da igreja, num chá das 5, era assim o nosso conceito. E pensamos no dia 1 de dezembro para casar, fazemos um casamento de advento, de anúncio deste Jesus que encarnou. Era uma forma também de darmos testemunho e de alguma forma também falarmos com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com todos aqueles que se calhar não conhecem tão bem Jesus, sobre este Jesus que nós vivemos no tempo de Natal e que às vezes passa ao lado no meio de tanta festa, de tanta decoração, de tanto doce de Natal. E o Covid veio-nos estagnar um bocado os planos iniciais, porque estava tudo confinado, não dava para ver caterings, não dava para pensar em vestidos, fatos, nada, parámos. Só mais ou menos a partir de agosto, setembro é que começámos a realmente a ter algumas aberturas, mesmo assim com muita dúvida o que é que se podia fazer, o que é que não se podia fazer, lotações de igreja,
locais, de pessoas não estarmos em grandes grupos, e foi um bocadinho estressante para nós, porque não sabíamos muito o que fazer. E houve determinadas alturas que se calhar a gente achou que estava a ser teimoso e não estávamos a fazer a vontade de Deus. Sim, na verdade, aquilo que nós pensávamos era, será que temos mesmo que casar este ano? Por um lado, o dia 1 era algo que estava muito no nosso coração, o dia 1 de dezembro, e nós achávamos que quando chegássemos a dezembro a pandemia já teria passado. Por outro lado, sentimos que Deus foi sempre continuando a preparar o nosso casamento, portanto, nós em março, no início logo da pandemia, com tudo a fechar, conseguimos fazer a escritura da nossa casa, conseguimos ainda ir comprar as mobílias, ter alguns amigos a ajudar-nos a montar a nossa casa. Fomos abençoados de imensas formas, pessoas que nos ofereceram coisas, pessoas que nos deram, familiares que nos ajudaram financeiramente. Portanto, Deus foi sempre parando, como quem diz, a vossa família vai começar no dia 1 e, portanto, nós tínhamos isto muito presente no nosso coração. Obviamente que aquilo que nos preocupava é que nós não sabíamos para que é que estávamos a convidar as pessoas, não é? Mas tínhamos uma certeza que é, nós queremos ter a bênção, nem que seja só eu, o Vítor e o pastor, nós queremos ser abençoados por Deus, queremos ter o nosso casamento civil, o nosso casamento religioso, e depois a festa, se for para fazer festa, faz, senão vamos festejando ao longo de toda a vida. Quando fomos a perceber, o dia 1 de dezembro era um dia com restrições, recolhimento obrigatório à 1 da tarde e... Proibição circular entre concelhos. Nós encontramos uma estratégia para abençoar os nossos convidados, para eles presenciarem o nosso casamento. Tivemos uma transmissão em direto, aqueles que eram do Porto puderam estar na igreja connosco. Tivemos uma cerimónia que para mim foi muito feliz, muito alegre, acho que sim, também. Isso foi um momento muito bonito. As pessoas depois acompanharam-nos no corte do bolo e puderam também comer bolo nas suas casas. Nós mandamos um bolo para as suas casas e também conseguimos continuamos a pensar no nosso casamento como um tempo de missão e um tempo de falar sobre Deus e de expressar o seu amor. Então nós criamos umas caixinhas em que no primeiro dia de cada mês deste ano as pessoas podem ter um miminho, um presente nosso, e aquilo que nós pedíamos é que orassem por nós e que falassem com Deus nesse dia. E portanto temos sempre uma mensagem de afeto para os nossos convidados, para os nossos amigos e familiares, e sentimos que foi um dia muito feliz, muito abençoado. Tivemos a oportunidade de estar mais um com o outro no dia do nosso casamento do que se calhar seria expectável, porque depois da 1 da tarde viemos para casa e estivemos na nossa casa, a usufruir da nossa casa, a ver o nosso casamento, e sentimos que foi um dia de bênção para quem esteve connosco. Sentimos-nos abençoados por Deus por não desistirmos e não cedermos às expectativas das festas e daquilo que a sociedade nos diz que tem que ser uma festa de casamento. Isto tudo foi uma forma das pessoas também estarem um bocadinho connosco e celebrarem o casamento não só durante este ano, mas durante toda a vida connosco. E é isso que nós pretendemos, foi isso que todos os dias nós oramos e trabalhamos juntos para que este casamento seja duradouro e seja sempre feito à vontade de Deus. O casamento é uma das maiores aventuras que viveremos em nossa vida. Também, certamente, é um dos maiores desafios que nós teremos em nossa vida. O segredo do casamento é que nós venhamos aprender a encontrar a graça de Deus, e que o nosso casamento, a nossa família, ela venha estar inteiramente debaixo da graça de Deus, como temos visto nessa série de estudos bíblicos. A verdade é que nem sempre a nossa família, e também hoje em especial que falaremos sobre o casamento, nem sempre o nosso casamento está sendo construído ou está sendo mantido debaixo da graça de Deus. E porque nós muitas das vezes não contamos com a ajuda de Deus, aquele que instituiu e criou o casamento, nós certamente colhemos e padecemos por não termos as suas orientações e direções. Desde o princípio, o casamento, aos moldes bíblicos, é a união de um homem e uma mulher, mas que juntamente com Deus caminham e desenvolvem a sua vida.
O casamento, desde o princípio, como vemos nas Escrituras, na vida de Adão e Eva, este casal contou com a amizade do próprio Deus. E eu e você hoje precisamos aprender a tirar proveito desta amizade tão maravilhosa, que é a amizade de Deus, para que a gente também coloque cada vez mais e viva o nosso casamento debaixo da graça de Deus. O texto bíblico diz em Eclesiastes 4 que é melhor serem dois do que um. Muitas das vezes nós somos tentados a pensar de uma maneira racional que por vezes é melhor nós sermos sozinhos, independentes, caminharmos solo. Mas a Bíblia desde o princípio já deixa claro que é muito melhor a vida em companhia. É muito melhor a vida a dois, é muito melhor a vida em família. É claro que ao mesmo tempo que há inúmeros benefícios e recompensas da vida a dois, também paralelamente existem imensos desafios. Porque num relacionamento a dois nós seremos levados a nos abrirmos, a nos expormos, a mostrarmos as nossas fragilidades, as nossas dores, as nossas fraquezas. E a vida a dois, ela deveria ser um grande auxílio, um grande amparo. Por causa do casamento, por causa da família, debaixo da graça de Deus, nós deveríamos, por causa da família e do casamento, ter uma vida mais leve, mais alegre, mais feliz. Nós bem sabemos que muitas das vezes não é essa a realidade de muitos casais. O desafio de ter um casamento debaixo da graça de Deus é o desafio de muita gente. Pois há muitos casamentos que, ao invés de serem fonte de paz, alegria, tornam a vida mais prazerosa e gostosa de cada pessoa. Eu conheço a história de muitos casamentos que tornam a vida das pessoas mais infelizes, mais pesadas, mais difíceis. E é por isso que nós precisamos rever o casamento, as suas fundações, os seus princípios. E aqui hoje, de uma maneira prática, vamos falar sobre alguns temas que justamente são projeto de Deus para que a nossa família e o nosso casamento estejam debaixo da sua graça. Deus nos chamou para caminharmos com uma outra pessoa. E o cônjuge vai ser então este melhor amigo, melhor amiga, este companheiro que será tanto das horas boas e agradáveis, parceiro na festa, mas também parceiro no sofrimento. Muitas das vezes eu e você não aprendemos a caminhar a dois como devemos. Nós temos algumas tendências de querer caminhar a dois naquilo que nos é conveniente caminharmos a dois, e em outras áreas que não nos é conveniente, nós costumamos caminhar independentes, como que se fôssemos solteiros. Muitas pessoas, às vezes, na vida financeira, é um exemplo muito claro hoje em dia nos casais, a vida financeira é completamente independente, são como que dois solteiros, gastam o seu dinheiro à sua maneira e apenas são casais em algumas áreas muito peculiares e poucas na vida que eles constroem juntos. Eu e você temos este desafio, o desafio de aprendermos a amar a outra pessoa, o nosso cônjuge, não apenas nas suas conveniências. Hoje em dia, há muitas pessoas que preferem o caminho mais fácil. É mais fácil nós não nos comprometermos com uma outra pessoa ao ponto de dedicarmos a ela para o resto das nossas vidas a nossa devoção e amor. É mais fácil nós momentaneamente gostarmos de alguém e se alguém fizer algo que nos desagrada, nós falamos, olha, agora eu já não gosto mais de ti. A amizade acabou, o relacionamento acabou. Mas no casamento, nós damos o passo de nos comprometermos até que a morte nos separe. É claro que o desafio de amarmos uns aos outros quando a gente está na saúde, na riqueza e na alegria é muito fácil. Nos momentos bons, ali então o casal não terá dificuldades em manter a sua relação. Mas nós bem sabemos que é nos desafios, é nas tensões, nos estresses, nas lutas que batem à nossa porta, que nós seremos então tentados a querer lutar sozinhos ou resolver sozinhos, ao invés de trabalharmos como um casal. Quando vem a doença, a pobreza e a tristeza, é o momento onde o casal precisa unir forças para enfrentar este desafio que bate-lhe à porta. É dessas situações difíceis que os casamentos deveriam ser fortalecidos.
Mas infelizmente hoje em dia há tantos casamentos que veem o seu fim justamente porque passam momentos difíceis. Ao invés de haver uma união ainda maior na hora dos problemas, é ali que se mostra que cada um quer, na verdade, viver por si próprio. E nós temos este desafio, o desafio de aprender a amar o outro, ainda que não haja um direto benefício para nós. Certa vez um irmão contou-me um testemunho, mexeu muito comigo essa história. Ele disse o seguinte: eu descobri que eu realmente amava a minha esposa no dia que eu comecei a amar os defeitos dela. Eu comecei a amar os defeitos dela, apreciar os defeitos dela. Foi nesse dia que eu descobri que realmente eu a amava verdadeiramente. E enquanto eu ouvia aquele sujeito, eu comecei a refletir sobre o meu próprio casamento. E muitas vezes a reflexão que eu fiz naquele dia foi a seguinte: será que o amor pela minha esposa não é um amor baseado apenas naquilo que me convém, nas minhas conveniências? Será que eu amo ela, ainda que não ache a conveniência? O desafio de amar de uma forma altruísta é gigante para todos nós nos nossos dias. Nós muitas das vezes lutamos, resistimos, somos tentados a ser constantemente egoístas nas nossas decisões. Mas é no casamento, um lugar muito especial onde nós aprendemos a viver a dois genuinamente. A ser para o outro, a viver para o outro, a fazer a alegria do outro e a descobrirmos que a vida a dois então se torna muito mais prazerosa do que a vida como solteiros e como pessoas que caminham sozinhas. Eu não sei se você já descobriu esta alegria, se você já teve esta coragem e esse desejo de avançar a vida a dois. Mas convém nós, desde o princípio do casamento, desde o primeiro dia, tal como vimos no testemunho da Joana e do Vitor, antes mesmo de casarmos, já dedicarmos a nossa relação a Deus, pedir a sua graça, pedir a sua bênção. Um exemplo que eu gosto de dar para ajudarmos a refletir sobre a questão do casamento é o seguinte: todos nós podemos construir o nosso casamento com os materiais e os métodos que nós desejarmos. Você pode pegar materiais de baixa qualidade, você pode construir começando pelo telhado ao invés de começar pela fundação, você pode escolher fazer uma casa de papelão ao invés de uma casa de tijolos. A escolha dos materiais está à disposição dos casais. Mas também existe uma planta, existe também um modelo, e esse modelo, esta planta e essas orientações nós encontraremos com aquele que foi o criador do casamento. Quando um casal se chega diante de Deus e pede a sua graça, o seu conselho, a sua orientação, a sua bênção sobre o seu casamento, é então que Deus começa a dar do seu conselho, a dar das suas orientações, e o casal então é chamado a, com sabedoria, construir a sua casa. Pensar: olha, não devemos começar pelo telhado, vamos começar pela fundação. Olha, devemos usar um material de qualidade se a gente quer que o nosso casamento aguente as tempestades. Precisamos aprender a fazer alguns fundamentos mais profundos da nossa vida, se a gente deseja que esse casamento e o nosso casamento seja esta fonte de amparo, sossego e bênção para nós. Mas a escolha cabe a cada um de nós. Não é porque nós estamos na igreja, dentro da igreja, que automaticamente o nosso casamento é uma bênção. Porque a maneira como nós construímos o nosso casamento depende ou não das orientações que nós seguimos e dos materiais que nós usamos. Não se trata de ser cristão ou não, não se trata de estar na igreja ou não, se trata de, na prática, nós seguirmos ou não os conselhos que Deus nos dá. O grande desafio que hoje nós temos é fazer com que o nosso casamento esteja em todas as áreas debaixo da graça de Deus. Existe a amizade, existe a relação amorosa, romântica, existe as lutas e dificuldades, existe a vida espiritual, existe tantas áreas que envolvem o casamento, os filhos, a família dos cônjuges dos dois lados, tantas coisas. Mas que cada uma dessas áreas, eu e você aprendamos a colocá-las debaixo da graça de Deus. Porque se Deus estiver conosco, se Deus estiver no nosso casamento, certamente que mesmo nos dias difíceis, mesmo nas lutas, nós teremos o seu conselho, o seu apoio, a sua ajuda.
é melhor caminhar com Deus. É melhor ter o seu apoio junto de nós. Que você tome essa decisão e que você reflita sobre isso. Se o seu casamento está ou não construído debaixo da graça de Deus. Porque se Deus estiver conosco, certamente que a vida será muito melhor, muito mais prazerosa e muito mais fácil, de uma forma muito mais fácil, nós conseguiremos ultrapassar os desafios, crescer, aprender e sermos a cada dia pessoas melhores e bênção uns para os outros. Oremos. Senhor, abençoa o casamento de cada um desses que aqui estão nos ouvindo e que junto de nós estão refletindo nesse dia sobre o casamento. Nós precisamos da Tua graça. Nós não queremos fazer sozinhos. Nós já falhamos de tantas formas. Nós já erramos de tantas maneiras. Mas nós humildemente queremos pedir o Teu conselho. Dá-nos, Senhor, as Tuas orientações. Ajuda-nos a sermos maridos, esposas melhores. Senhor, é o maior desafio que está diante de nós, que é o desafio do casamento. Por isso, ajuda-nos a vencermos este desafio. Ajuda-nos a vivermos bem esta aventura, a fim de que a gente também tenha a recompensa do casamento, termos a leveza, a alegria, o apoio que nós tanto precisamos para vivermos bem a nossa vida. Abençoa-nos nesse dia, em nome de Jesus. Amém.